Ai, irmão, ficou sem áudio lá que tá. É, aqui, por causa dessa besteira aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Esse aplicativo todo aqui para a tela apagada. Não sei se é que eu As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei pra linda cidade. Irmão, você deu umas voltas lá. Eu tava em casa à toa, viu, irmão? Amados e amadas ouvintes, com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meu amado e minha amada ouvinte, o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos que esta palavra ela não volta vazia, porque neste lugar muitos ouviram ela e muitos estão ouvindo. O que eu peço a você, meu amado e minha amada ouvinte, é que você examine tudo. Examine, porque Jesus fala para nós no livro de João 5 para examinar. E examinar a Escritura, não o estudo de homem, porque a Escritura testifica dele. Por isso saímos de nossas casas para pregar o verdadeiro Evangelho que salva. Esse Evangelho, o qual Jesus Cristo pagou um preço caríssimo, com seu próprio sangue, o qual o homem nenhum consegue pagar com a fortuna que tem. Então esse Evangelho é de graça, amado e amada. Basta somente você crer, passar a alimentar dele, porque ele é o pão vivo para cada um de vós, o pão vivo espiritual. Porque o pão cotidiano nós temos, feito pela mão do homem. Mas esse pão vivo, ele veio do céu e foi Deus que enviou. E Jesus fala isso no livro de João, capítulo 6. Por isso que eu convido a cada um de você, meu amado e meu amado ouvinte, para alimentar a palavra. Convido a cada um de você para alimentar da palavra de Deus, porque ela é poderosa para te instruir no caminho reto. E por isso citamos o que está escrito. Porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir o homem de Deus em toda boa obra. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Basta você abrir o teu coração para ela e procurar examiná-lo com atenção. Primeiro, amado e amado ouvinte, ore ao Senhor. Ore para que Ele te dê a revelação da palavra. Por isso eu quero ler uma mensagem para vocês que estão ouvindo. Está escrito no livro de João, capítulo 4, do versículo 20 em diante. E esta mensagem eu creio que muitos que estão ouvindo conhecem ela, que é a mensagem sobre a mulher samaritana. E Jesus deixa uma mensagem muito importante para nós prestar bastante atenção e procurar obedecer o que ele diz nesta mensagem, que está escrito no versículo 20 em diante, de João, capítulo 4. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe, pois, Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem assim. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esta mensagem me chama muita atenção, meu amado e meu amado ouvinte, creio que vai chamar de você também. Jesus é bem claro que Deus é espírito e quer que nós adorem em espírito e verdade. E a verdade que ele cita através da palavra.
Todo aquele que vem falar de Deus, não tem uma prática sobre a palavra de Deus, em obedecer a ela, ele ainda, meu amado, não teve um encontro com o Senhor. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso amado Tiago cita no capítulo 2, meu amado ouvinte, que nós temos que praticar ela. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratique, está comparando o homem que vai ao espelho, olha a si, vê a si mesmo, e quando sai, não vê mais nada, fica só para ele mesmo, contempla a glória somente dele. Por isso, Jesus nos orienta através da tua palavra, para ir pregar a palavra, e quem crê nela vai ser salvo. O livro de Romanos capítulo 1 diz que a salvação, meu amado, através do Evangelho, basta você crer nele, porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E a gente vê hoje, através da palavra, fazendo uma análise sobre o que está acontecendo neste mundo, e não é difícil de você compreender que esse mundo está caminhando para o fim. E glórias a Deus por isso, porque Jesus Cristo fala que qualquer hora ele vai vir buscar a tua igreja. E por isso no livro de Mateus 24 ele fala para nós ficar atento ao tempo todo. Aquele que vive, meu amado, em santidade, procure santificar mais ainda. Ore, vigia, busque o Senhor todo momento, para que você não venha cair em fraqueza. Porque ele compara dois servos, um servo prudente e o outro imprudente. O servo imprudente, ele resolveu sair para beber, comer, festejar. Mas quando o Senhor veio, ele ficou para trás. E o Senhor fala que a parte dele foi no lago de enxofre, aonde haverá ranger de dente. Então, meu amado, quero que você guarde esta palavra em teu coração, passe a praticar ela, a obedecer a ela. Porque você fazendo isto, quando o Senhor vier, estaremos juntos na glória. Não é fácil, amado e meu amado ouvinte, obedecer a palavra do Senhor. Mas é muito melhor a gente sofrer aqui nesse planeta, aos pés de Cristo, do que ser escravo de Satanás. Satanás, ele é falso e mentiroso. E o que ele faz mais neste mundo é enganar. E por isso precisamos de Cristo. Precisamos desse manual para a nossa vida, que é a palavra, para que nós possamos ser vigilantes o tempo todo. E a palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida. Ela é escudo, ela é calçado, ela é nossa proteção, ela é espada. Está escrito em Efésios capítulo 6. Por isso eu amo citar as Escrituras. Eu amo falar de Jesus Cristo da Escritura, porque Ele é verdadeiro. Ele é o único, meu amado, que vai ter poder, que tem poder para nos salvar. Ele é o único. E Jesus Cristo, em toda a Escritura, não te convida a você fazer parte de nenhuma denominação. Ele não manda você a seguir a homem. Ao contrário, ele fala para nós santificar na palavra, porque ela é a verdade. João 17:17, Jesus fala, através da oração que ele está orando ao Pai: Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se tivesse, meu amado, outro meio de nós buscar santidade fora das Escrituras, fora de Cristo, Jesus deixaria escrito aqui. Então, Satanás, ele é astuto. E por isso Jesus pede para que nós possamos estar em vigilância o tempo todo, em oração, vigiando nas nossas condutas, no nosso falar e no nosso agir. Por isso ela é inspirada por Deus, apta para nos ensinar, nos corrigir e instruir em toda boa obra. Porque no livro de Tiago fala que a fé sem a obra ela é morta. A fé sem a obra ela é morta. E a obra sem Cristo também, que a fé é morta. Vice-versa. Então aquele que tem a fé tem Cristo. E quem tem Cristo jamais vai negar um copo de água para o teu próximo, ou para quem estiver precisando. Mas aquele que não tem Cristo e diz que tem fé, pelas próprias obras nega. Por isso é importante alimentar a palavra de Deus, parar de dar ouvido ao teu próximo. Porque se fosse o nosso próximo, se fosse, meu amado ouvinte, os nossos parentescos, os nossos irmãos na fé,
que nos guiasse para Cristo, todos nós já estaríamos mortos na fé. Jesus Cristo fala que só tem um que é capaz de nos instruir em toda a vida espiritual, todo o discernimento espiritual, que é somente o Espírito Santo. E a confirmação vem para nós através de Paulo, nas cartas de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que a palavra de Deus ela é espiritual e se ensina espiritualmente. E o homem natural, a pessoa que ainda não conhece esta palavra e não obedece a ela, ele não vai compreender o que ela diz. Por isso muitas pessoas ficam assustadas com este evangelho que é pregado nos dias de hoje, porque o Senhor tem levantado muitos para pregar esta verdadeira salvação. Jesus Cristo, ele levantou foi muitos, meu amado, no momento que o povo mais precisava dele. Mas aqueles que se diziam de Cristo se acovardaram. Muitos que se diziam pastores, padres, homens de Deus, se acovardaram, com medo de ser multado pelo governo e com medo de ser perseguido e de ser rejeitado pelos próprios fiéis. Mas foi nessa hora que Jesus Cristo abriu a boca de muitos que amam Ele, para ir para as ruas pregar. E se você for para Mateus capítulo 10, você vai ter uma instrução maravilhosa daquele que se diz discípulo de Cristo. Ali ele nos ensina o que devemos fazer. Ele fala para nós ir pregar o evangelho a toda criatura. Se aquele que crê vai ser salvo, que não crê vai ser condenado. Ele nos ensina que é de graça. Ele nos ensina que nós vamos ser caluniados, vamos ser rejeitados, maltratados. Mas ele fala, aquele que persistir até o fim vai ser salvo. Então o evangelho tem que ser pregado, as pessoas querendo ou não, tem que ser pregado, para que as pessoas se despertem, meu amado, e saia desse sono maldito que se chama pecado. Está escrito no livro de Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se você despertar, só tem um que pode te esclarecer corretamente: Jesus Cristo. A Escritura. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Jesus Cristo fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se você, meu amado e meu amado ouvinte, se diz que é de Deus, eu creio que a partir de hoje você vai passar a alimentar desta palavra todos os momentos da tua vida, tanto no seu trabalho como em casa. Porque em casa a gente alimenta dela, olhando para ela, alimentando e comendo dela, que é o pão. No teu trabalho você vai estar com ela na tua mente, e aí você vai passar a meditar. Por isso eu amo pregar o Evangelho de Cristo, porque ele é verdadeiro, ele não tem falha. O que tem falha é o homem que tenta distorcer as Escrituras para enganar ovelhas e para se enriquecer. Eu tenho pena dele, meu amado, porque aqui fala que todos nós vamos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Por isso eu convido a vocês a ir para ela, somente para ela. Todo o sistema religioso é mentiroso, é do diabo, todo o sistema. Mas todas aquelas ovelhas que estão lá dentro, que é sincera, Jesus Cristo vai libertar. Porque ele fala que o Filho do Homem veio para libertar aqueles que estão presos. E o preso que ele fala é no engano e do pecado. Porque o pecado em geral é enganoso, mentiroso e leva cada um para a condenação. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, para que vocês venham, meu amado, dar crédito a esta palavra. E é o que está acontecendo hoje neste mundo, e muitos acham que é normal. Mas se você abrir o teu coração para a palavra do Senhor e ela passar a habitar em teu coração, aí você vai ver que tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo, e a vinda do Senhor está próxima. Muitos chamam a gente que anuncia o Evangelho de loucos, fanáticos, todo nome de coisas que não é agradável a Deus, as pessoas nos chamam. Mas não tem problema não. Estamos aqui somente para pregar a mensagem do Evangelho. E quando ela chegar no teu coração, ela vai dar fruto. E aquele que é convertido por ela, quando ele tiver fundado dentro dela, ele vai lembrar de tudo que ele fez, de bom ou de ruim. E aqueles que maltratou às vezes um louco, igual esses aqui pregando, ele vai falar: meu Senhor, tenha misericórdia. E aí é maravilhoso, meu amado. Porque quando a gente despreza alguém, naquele momento a pessoa se acha que é alguma coisa, mas quando chega o momento dele prestar conta, aí ele vai sentir na perna. Então por isso estou convidando você a abrir o coração para Cristo.
e Cristo, Ele é a verdadeira palavra. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo nos orienta através das aportasias que viria nesses últimos tempos. E a mensagem está escrita assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Mas nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus, ela é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. O que me chama a atenção é no último versículo aí, que eu vou voltar a repetir para vocês. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então todos aqueles que dizem que são discípulos de Cristo, ele tem que examinar lá em João 8,31, o que Jesus diz: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32 ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, meu amado, você vai encontrar só engano e mentira. E a palavra do Senhor testifica aqui nesse capítulo que toda esta palavra ela é digna de aceitação. Digna de toda aceitação. Aí depende só de você, meu amado e minha amada ouvinte. Quero dizer para você que eu ouvi esta palavra 4 anos atrás, em cima de uma cama enferma. Eu não sabia do poder que ela tinha. Por quê? Porque a maioria que falava de Deus para mim me convidava para ir para um comércio chamado religião. Nunca teve coragem de abrir as escrituras para mim, porque eu fazia os gostos de Satanás. Eu era valentão, aí todos aqueles pregadores não queriam aproximar de mim com medo. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que isso foi bom para mim, porque o trabalhar de Deus, ninguém entende, mas eu estou entendendo. Isso foi bom para mim. Porque quando eu passei a ouvir e a guardar em meu coração e passei a alimentar dela, somente o Espírito Santo me ensinou todas as coisas. E só peço a Ele, não peço nem um irmão, nem uma irmã, ninguém para me ensinar. O Espírito Santo testifica do que está escrito aqui para mim. E é isso que eu falo com cada um de vocês, que abre o teu coração e faça isso. Quando você encontrar um irmão que tem sede desta palavra, você vai ouvir da boca dele somente a palavra de Deus. E Jesus, ele nos fala através dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que a nossa boca sai com o coração está cheio. Se você está cheio de Cristo, a tua boca vai sair somente a palavra dele. Agora, se a tua boca está cheia de coisas mundanas, só vai sair coisa do mundo. E eu vou citar um exemplo para você. Quando eu pertencia a este Satanás sujo, que só nos dá as coisas da carne, eu só falava de futebol, de forró, de dinheiro e de fama. Mas quando eu passei a enxergar quem é esta palavra, e eu enxerguei que é Cristo, hoje eu tenho o maior prazer de falar dele o tempo todo e meditar nele o tempo todo. E te faço esse convite, meu amado e meu amado ouvinte. Não perca tempo. A partir de hoje, você ore, busque o Senhor em espírito e em verdade. Não precisa você humilhar a ninguém, não precisa você pagar nada para ter Ele. Basta você se humilhar a Ele, aonde você estiver, em espírito e em verdade, e Ele vai te ouvir. No livro de Mateus capítulo 6, Jesus Cristo nos ensina muito bem como devemos buscar a Ele. Basta você alimentar desta palavra para você enxergar.
Jesus Cristo fala que Ele é a luz do mundo, para que todo aquele que anda nele as trevas não resplandece. Está aqui a luz do mundo, a palavra de Deus é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo, para que as trevas não resplandeçam. Então, a partir do momento que você se esforçar a andar em obediência nesta palavra, te garanto, meu amado, que o Senhor vai estar sempre te guiando e jamais você vai cair em buraco, jamais você vai andar em escuridão, que é o pecado. Confessa o Senhor Jesus Cristo hoje na tua vida enquanto é tempo e passa a andar com Ele através das Escrituras. Amém?